Mudou de ideia! Zagueiro está convencido de voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada. Nome que o Vasco tentou contratar nesta última janela de transferências e é desejo do técnico Fernando Diniz. Além disso, tem também neste Boa Noite Gigante informações para você com relação a Lloyd Augusto, né? Fim da linha para o angolano, acabou a paciência, ele está de volta para a Turquia. Eu vou trazer tudo a você aqui neste vídeo. Além disso, muito mais, muitas outras informações. Tem novidades sobre o que rolou hoje no CT Moacir Barbosa, preparação para a partida de amanhã contra o Botafogo. Amigo vascaíno, um vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela, e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando já sobre essa informação que acredito eu que pegou o torcedor vascaíno de surpresa nessa tarde de quarta-feira. A janela de transferências do futebol brasileiro já se fechou. O Vasco tinha, nomes para uma barca nesta janela de transferências. Alguns o Vasco conseguiu negociar, outros não, Caso aí do próprio Juan Esforza, que foi o nome que fechou com o Juventude para o restante da temporada, o empréstimo até o final do ano. Tinha o caso também do próprio zagueiro Lucas Oliveira. Eu até vou trazer informações a vocês rapidamente na introdução deste vídeo. Lucas Oliveira foi um nome que a diretoria Cruz Maltina tentou negociar nessa janela de transferências, um atleta que nitidamente não caiu nas graças da torcida vascaína, um zagueiro que acumulou erros, um zagueiro que deu, ao torcedor certa insegurança quando entrava em campo ali na zaga Cruz Maltina, e na última janela de transferências a diretoria vascaína fez de tudo para negociar esse atleta. Muitos torcedores até já davam como certa a saída do jogador, como também muitos dirigentes, tá? O Vasco recebeu interesse de vários clubes, dentre esses o clube da Série A do Campeonato Brasileiro, que foi o Sport Clube do Recife, proposta que o atleta recusou. O Atlético Paranaense também tentou a contratação do Lucas Oliveira, o atleta recusou. Em contato até com o Vasco, feito por parte do podcast Cruz Maltino, foi questionado, no caso os dirigentes do Vasco da Gama, sobre a situação de novas sondagens, e a resposta foi: sempre tem sondagens pelo Lucas Oliveira. Avançar é outro problema, a sondagem é comum. Ou seja, em meias palavras, o que a diretoria Cruz Maltina quis dizer é: o zagueiro segue tendo propostas de outros clubes, mas ele nesse momento não quer sair do Vasco da Gama, amigo torcedor. Então ele não quer sair, cara. Ele quer ficar. E aí a pergunta que fica é: o que fazer nessa situação? Erro. Não era para ter trazido o Lucas Oliveira para o Vasco da Gama. Jogador que não deu certo no Cruzeiro, quando chegou à Série A do Brasileiro. Um jogador que não deu certo na Série B do Campeonato Espanhol. Jogador que não deu certo no Campeonato Japonês. Como esse atleta vai dar certo por aqui? Ele que é natural do Rio de Janeiro, está perto da sua família, está com um contrato financeiramente bom com o Vasco da Gama. A pergunta é: o que ele vai fazer em outro lugar? Hoje o objetivo dele é permanecer mesmo não entrando em campo. E o Vasco fica com esse, entre aspas, elefante branco dentro do elenco. Mas pelo menos se o Lucas Oliveira não quer sair, outros nomes o Vasco está conseguindo negociar. E agora que a gente entra no assunto Lloyd Augusto.
Lodi Augusto já está, inclusive nesse momento, no voo da TAP, empresa aérea, a caminho da Turquia, tá? Lodi Augusto será um reforço do Rizespor, clube da primeira divisão do futebol turco. Esse clube vai pagar integralmente o salário de Lodi Augusto. O Vasco, junto ao clube turco, conseguiu um empréstimo até o meio do ano que vem. E além desse empréstimo até o meio do ano que vem, há também a opção de compra no contrato. A expectativa é que a opção de compra venha a ser, né, a mesma que o Vasco da Gama, mesmo valor que o Vasco da Gama pagou por ele junto à época ao Trabzonspor, clube do futebol, aliás, ao Alanyaspor, clube da Turquia. O Vasco pagou 1,5 milhão de euros, valor próximo à casa de 9 milhões e 100 mil reais, né? Muito doido, cara. Lodi Augusto, que chegou com uma pompa danada, chegou falando que queria, porque queria jogar no Vasco da Gama, chegou falando que ia meter gol no Flamengo dentro do Maracanã e, surpreendentemente, foram vários jogos com a camisa do Vasco da Gama, nem um gol marcado e muito menos uma assistência. Completamente surreal a passagem de Lodi Augusto pelo nosso Cruz Maltino, né? Um jogador que nitidamente tinha problemas de cabeça. Ele chega ao Vasco da Gama no início da temporada, um anúncio com muita expectativa, até por ser um atleta que atua no setor ofensivo, posição desde o primeiro momento da temporada carente dentro do elenco Cruz Maltino. Chega para o Fábio Carille, ele não consegue agregar ao elenco ainda daquele técnico, não consegue se firmar no time principal. Aos poucos, ainda com o Fábio Carille no comando, perde espaço, acumula mais frustrações do que momentos de destaque. Chega o Fernando Diniz, ele também tem aquele problema com o Fernando Diniz na partida contra o Operário em São Januário, que ele discute com o Fernando Diniz na beira do campo, desrespeita o Fernando Diniz na beira do campo, e ali, meu amigo, foi praticamente uma ladeira abaixo, né? Desde o primeiro momento, o Lodi Augusto sempre chamou muito a sua atenção, a atenção da torcida, né? Pela personalidade dele fora de campo. Até ainda antes da assinatura do contrato, ele chegou, não sei se vocês lembram, provavelmente vão lembrar, abrir aquela live polêmica falando sobre tudo aquilo, que queria vir pro Vasco, tinha que rescindir, senão ele ia para Angola, virar trapper e iria abandonar o futebol, né? Apesar de, durante o dia a dia nos treinos, sempre ter mostrado, por incrível que pareça, ser uma opção utilizável, ele nunca conseguiu colocar dentro de campo esse bom futebol que parecia ter. A gota d'água ficou ali naquele jogo contra o Mirassol, um 3-2 que o Vasco perdeu em São Paulo, onde ele entra completamente mal. E ali a diretoria Cruz Maltina, a comissão técnica, entendeu que de fato não tinha mais viabilidade para o Lodi Augusto ficar. Uma passagem completamente frustrante. Nem um gol, nem uma assistência em exatamente 18 partidas. É, amigo, completamente surreal. Lodi agora se junta à lista de Maxime Domingues e Jean Davi Menezes. Dois jogadores, além do Lodi Augusto também, que custaram os mesmos 1,5 milhão de euros e não renderam absolutamente nada ao nosso Cruz Maltino. Lodi Augusto, Maxime Domingues, Jean Davi, 4,5 milhões de euros. 26,5 milhões de reais rasgados e jogados no lixo. É, amigo, é difícil. Que bom, né, que chegou o Admar Lopes para ajeitar essa situação aí de contratações do Vasco, porque estava ruim de ver o que estava sendo feito, né, dentro do nosso Cruz Maltino. Você, amigo torcedor, gostou da saída de Lodi Augusto? Concordou com a saída dele? Deixe a sua opinião nos comentários. Já que estamos falando sobre o mercado da bola, tem uma informação bem rápida aqui para trazer a você neste Boa Noite Gigante relacionada ao Nino. Vocês lembram? Jogador que o Vasco tentou contratar nessa janela de transferências, fez até de tudo junto ao Zenit para conseguir a liberação do jogador. O Nino chegou a ficar até convencido pela proposta do Vasco da Gama, porque o técnico Fernando Diniz, que teve uma participação ativa, né, no crescimento profissional do Nino vestindo a camisa do Fluminense, foi alguém que pegou o telefone e ligou para o zagueiro, convencendo o atleta a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. O Vasco, que na proposta feita ao Zenit, colocou um valor muito superior, até mesmo a proposta que o Fluminense formalizou ao clube russo pelo retorno do Nino. Entretanto, amigo torcedor vascaíno, as coisas à época acabaram não andando
muito por conta da postura do clube russo de não querer liberar o jogador. Mas olha, a informação que eu tenho a trazer aqui a você neste Boa Noite Gigante, tá? Informação dada até pelo jornalista Paulo Brito, jornalista independente que tem uma página bem famosa nas suas redes sociais, bem de confiança mesmo a fonte. Ele traz a notícia que neste momento o Nino é um zagueiro que, mesmo sendo uma peça inegociável nesta última janela de transferências, ele está muito convencido a voltar ao futebol brasileiro para a próxima temporada. Ele quer retornar ao Rio de Janeiro. E exatamente por conta disso, o próprio jogador prometeu conversar aí com os dirigentes do clube russo já nesses próximos dias para preparar a sua saída no final do ano, meio da temporada do futebol europeu, tá? A ideia do jogador, amigo vascaíno, independe do que vai acontecer com o Zenit. Ele está fixo e quer voltar ao Rio de Janeiro. Tem a opção do Fluminense, sem dúvida nenhuma. O Fluminense é um clube que quer o Nino também. É um clube em que o Nino tem uma grande identificação. Foi lá que o Nino conquistou a Libertadores sendo o capitão e o grande líder do tricolor das Laranjeiras. Mas tem também o Vasco da Gama como uma opção, muito por conta do desejo do técnico Fernando Diniz em trabalhar com ele. Aí você pode falar, Lucas, mas o Vasco contratou o Carlos Cuesta. É, amigo vascaíno, o Vasco de fato contratou o Carlos Cuesta. Tem tanto contrato que o Vasco assina junto ao Galatasaray Clube Turco, que detém os direitos econômicos do jogador colombiano. Foi um contrato de empréstimo de 6 meses até o meio do ano, até o final desse ano. Ou seja, o Diniz tem um período aí de praticamente 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, para ver o jogador. Entender se vai valer a pena ou não comprá-lo em definitivo ou renovar o empréstimo desse atleta por mais uma temporada. Se passar os 4 meses, o Fernando Diniz entender que o Carlos Cuesta não é esse jogador todo e não vai valer a pena a sua permanência para a próxima temporada, o Vasco pode recorrer novamente ao caso Nino e tentar a sua contratação. Até porque, colocando na ponta do lápis, o valor que o Carlos Cuesta custará ao Vasco caso o Cruz Maltino queira comprar os direitos econômicos dele é de quase 6 milhões de euros. O Zenit pede pelo Nino 8 milhões de euros. Então, volto a repetir, chegando no final do ano, Diniz olhando para o Carlos Cuesta falando, olha só, é melhor não permanecer com esse jogador não duvidem do Vasco ir nessa disputa junto ao Fluminense pela contratação do zagueiro. E para fechar com vocês, esse Boa Noite Gigante, falar, é claro, sobre o que rolou lá no CT Moacir Barbosa, pois na manhã de hoje foi realizado o último treino de preparação para o clássico contra o Botafogo, que será realizado amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil. É jogo de volta, é jogo decisivo. A espera está chegando ao fim, amigo torcedor. Depois de uma longa data FIFA, o Vasco da Gama enfim voltará aos gramados amanhã, já nesta grande decisão. O técnico Fernando Diniz conta com um grande desfalque, uma peça que vinha sendo muito importante para ele dentro de campo, que era o volante aí, uma lesão, né, grave, que ele deixará o Jair de fora novamente por quase um ano longe dos gramados. O treinador, além da ausência do Jair, também não poderá contar com o reforço Carlos Cuesta, só poderá estrear nesse próximo final de semana no Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado após o período de inscrição para as quartas de final da Copa do Brasil, mas se diz não tem Carlos Cuesta e nem Jair, ele conta com o retorno de 2 peças importantes, 2 grandes reforços para o seu time, que é o lateral direito Paulo Henrique e o volante Tietê, né? 2 jogadores que o Fernando Diniz tem um cuidado muito grande, 2 titulares absolutos do treinador. O Tietê é uma peça que vinha jogando muita bola com o Fernando Diniz e subiu muito de crescimento. Que o Tietê, de fato, vinha desempenhando com o Fernando Diniz ali naquele meio campo do Vasco, amigo, era algo completamente surpreendente. Eles estavam com problemas médicos antes da pausa dessa data FIFA. O Vasco utilizou esse período da data FIFA para recuperar os jogadores e eles estão aptos a enfrentar o Botafogo amanhã. Então, estando eles à disposição, a expectativa é que ambos comecem no time principal, mas tudo isso é assunto para amanhã, no Acorda Vascão, que eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre como o Vasco vai enfrentar a equipe do Botafogo nestas quartas de final. O que eu quero trazer, porém, para vocês, nesta Boa Noite Gigante, é sobre, amigo torcedor vascaíno, uma decisão surpreendente do técnico Fernando Diniz, tá? Eu falo aí com relação a ausências. O técnico Fernando Diniz já definiu a lista dos 24 atletas que serão relacionados para essa partida de amanhã contra o Botafogo pela Copa do Brasil.
tendo os retornos de Paulo Henrique e Tietê, mas as ausências de 3 jogadores principais, tá? Que deixam o vascaíno de boca aberta. O Vasco da Gama não terá amanhã, dentro do estádio Newton Santos, meio atacante Alex Teixeira, mais uma vez ficando de fora da lista de relacionados do Vasco da Gama, o que não é muita surpresa. Além do Alex Teixeira também o lateral esquerdo Leandrinho, que ao meu ver é uma grande surpresa ele ficar de fora. Vitor Luiz vai ao lado do Lucas Piton, sendo os jogadores à disposição para o técnico Fernando Diniz na lateral esquerda. E o terceiro nome também surpreendente, o volante Thiago Mendes, mais novo reforço do Vasco, contratado nessa janela do meio do ano, não estará à disposição do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz opta por levar para o setor de meio campo, para essa posição de volante, Calma Barros, Tietê, Matheus Carvalho e Paulinho Paula, que estava machucado com uma lombalgia, voltou aos treinos nessa semana e já vai para a lista de relacionados. Thiago Mendes se mantém fora da relação para a partida de amanhã. Então são 3 nomes que o Fernando Diniz corta para esse clássico contra o Botafogo. 2 novidades, Paulo Henrique e Tietê, o retorno do Paulinho e também Guilherme Estrela se mantendo entre os relacionados para esta grande decisão. Então, amigo vascaíno, informações importantes sobre esse clássico que vai acontecer amanhã no estádio Newton Santos. É jogo decisivo, tá? É jogo grande, é Vasco e Botafogo, é jogo de volta da Copa do Brasil. Tá animado? Tá ansioso? Eu tô muito, cara. Eu tô numa ansiedade aqui que, sinceramente, não me aguento. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quarta-feira, que só teve 2 vídeos, mas amanhã eu tô de volta às 7 horas da manhã, aí sim com o nossa diária completa, Acorda Vascão às 7, Fala Gigante à tarde e o Boa Noite Gigante à noite. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!